Ontem a gente estava conversando aqui, né, pessoal? Deixa eu ir vendo aqui o enquadramento como está indo. Pois bem, ontem a gente estava falando, né, dos embargos de declaração, vamos falar um pouquinho do agravo interno, e a gente ontem já vou fazer um resuminho aqui para vocês, né? Falamos aqui sobre algumas questões práticas. E o que eu gosto de falar assim, nessa matéria, na vida prática da gente, né, é que ao longo desses anos todos, desde a criação do STJ, com a Constituição de 88, o que a gente tinha aí, né? Aquele termo que se a gente vê hoje na jurisprudência, ao longo de todos esses anos, que acabou sendo consagrado pela jurisprudência, como um requisito de admissibilidade fundamental para o recurso especial e para o recurso extraordinário, né? Esse é o termo que eu estou falando, vocês sabem qual é? O pré-questionamento. E por que eu estou falando em pré-questionamento hoje, né? Junto aqui, porque os embargos de declaração, que é o tema que a gente vai abordar mais hoje, junto com um pouquinho, com o agravo interno já foi abordado, só uma questãozinha para o agravo interno. Os embargos de declaração, eles estão intimamente ligados, muitas vezes, nem sempre, tá? Não é necessário se opor o embargo de declaração sempre para questionar uma matéria, mas eles estão intimamente ligados com a questão do pré-questionamento e com o momento adequado para fazer esse pré-questionamento. Né? Só para avisar o pessoal do Instagram, a gente transmite também pelo YouTube, que é essa câmera aqui, o YouTube, onde a gente faz os compartilhamentos, tá? De tela, quando eu for compartilhar o aviso, no Instagram o pessoal não consegue ver a tela compartilhada. Então, também quando vocês virem que está no Instagram, vão me ver um pouquinho de lado. Estou olhando aqui para o computador que me filma aqui no YouTube, tá, pessoal? O pessoal do YouTube já me vê de frente, já vê direto aí. Quando eu estiver virado de lado, porque eu estou olhando ali para o celular que está me filmando no Instagram, tá bom? Também deem um ok se o som estiver legal aí, tá? E aí a gente vai conversando, vocês vão me avisando se está tudo ok. Mas então vamos voltando aí ao nosso assunto, né? O que a gente tem? Os embargos de declaração com essa conexão direta em relação ao requisito do pré-questionamento. E o que é o pré-questionamento? A Constituição Federal, que é quem determina, né, o arcabouço que define a competência dos tribunais superiores, no caso a STJ e o STF, para o julgamento dos recursos, e no caso, por julgamento do recurso especial no STJ e no recurso extraordinário para o STF, o que acontece? Ela não fala em pré-questionamento. Né? Aliás, na legislação não aparecia esse termo pré-questionamento. Né? Apareciam alguns termos anteriores, em constituições anteriores, que falavam em questionamento. Isso foi sendo consagrado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, né? E na legislação processual também não existia. Né? Ele veio aparecer agora nesse Código Novo, Processo Civil, já como reflexo de toda a jurisprudência, né, consolidada nas Cortes Supremas. Então, o que acontece? O pré-questionamento, ele nada mais é, como eu sempre gosto de frisar e definir aqui com vocês, que isso é muito importante, gente, para nós advogados, tá? O STJ, tanto o STJ como o STF, eles só estão autorizados a julgar uma questão constitucional ou uma questão federal se essa questão tiver sido decidida pelos tribunais inferiores. É questão decidida. Então, se a gente vai ver ali na Constituição Federal, eu vou até abrir aqui rapidinho e ler com vocês, tá? Então, a gente pega aqui, ó, por exemplo, vamos falar no STJ, né? Então, a gente pega aqui, vou ver se eu acho que é questão decidida. Eu não falo em questão
pré-questionada, não se usa esse termo, né? Mas esse termo a gente tem que entender com esse significado, tá? Então, o que a gente tem aqui, ó? Vamos lá. O artigo 105, por exemplo. Então, aqui ele fala, ó, julgar em recurso especial as causas decididas. Causa decidida, que esse termo ele é empregado ele é empregado de forma ampla, né? É entendido, interpretado pela jurisprudência de uma forma ampla, tá bom? Então, o que acontece? Você vem aqui e você vai ver que não há na Constituição essa exigência de um pré-questionamento em todo jeito que foi construído. Só que o que é o pré-questionamento? É exatamente isso. O tribunal não pode dizer se o STJ ou o STF, eles não podem julgar algo, por exemplo, dizer que o Tribunal de Justiça de algum estado ou qualquer TRF feriu, né, descumpriu, violou uma lei federal ou um dispositivo da Constituição, se ele não apreciou aquela lei federal ou o dispositivo da Constituição, se ele não examinou a causa sob o enfoque daquele dispositivo. Vocês entenderam? Ele tem que ter, pelo menos, dito que não era o caso de se aplicar, por exemplo. Né? Tem que ter firmado isso. Ó, não, esse dispositivo aqui eu não tenho que aplicar esse dispositivo, por exemplo. Uma vez provocado pela parte, olha, se julgar assim, né? Se julgar assim, vai haver a violação do tal dispositivo. Aí o tribunal vem e se posiciona, não, esse dispositivo não se aplica. A partir do momento que ele diz que não se aplica, e a gente fazendo um recurso ordinário, alegando a violação a esse dispositivo, ou extraordinário ou especial, dependendo do caso, conseguindo demonstrar para os tribunais superiores, né, que o dispositivo deveria ser aplicado, aí sim configurada a violação. A causa foi decidida ali. Isso é uma questão pré-questionada. Né? É diferente de quando ele simplesmente, no acordo, não se discute nada em relação a determinado artigo de lei, tá? Então, o que a gente tem que pensar? O acordo ele tem que ter os tribunais superiores debatido aquela questão. Então, não existe pré-questionamento, né, quando a questão realmente não foi decidida, não foi abordada, não foi discutida pelos tribunais das instâncias ordinárias. E o que acontece? Qual é a função importante aí do agravo, que é o nosso tema de hoje? O agravo serve para provocar essa discussão quando o acórdão se recusa a fazê-la, entenderam? Então, o que acontece? Você já foi invocada aquela questão constitucional ou federal, por exemplo. Vamos ficar aqui no STJ, tudo que eu falo para o STJ nessa questão é mesmo para o STF. E você, como advogado, questionou aquilo, não é? Suscitou a violação a determinado dispositivo, suscitou em apelação, suscitou em contra-razões de apelação, e o tribunal ignorou aquilo ali. Aí sim servem os embargos. Para entrar com os embargos de declaração e provocar a manifestação do tribunal. Ah, Mário, mas e se o tribunal se recusar? Isso acontece muitas vezes, né? Ele diz que não tem violação, não tem nada. Se você já tinha suscitado antes, aí o que acontece? Aí a gente tem hoje uma ferramenta que vai ser muito discutida ainda, não sei como é que vai acontecer nesse sistema novo da gente, tá? Mas o que a gente tem aqui, por exemplo, ó, quero falar com vocês um pouquinho sobre isso, aí a gente tem o artigo 1025, tá? Que trata desse pré-questionamento, desse tipo de pré-questionamento, que é o pré-questionamento ficto. Então, eu vou até compartilhar e ler aqui com o pessoal que está no
no YouTube, tá? Vamos lá para baixo. Então, olha aqui, o artigo, o que ele diz aqui? O que é pré-questionamento ficto, tá? Então, esse é o teor 2025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Conseguiram ler aí? Então, aí, o que acontece? Então, nesse caso em que você já havia suscitado em apelação ou em contra-razões de apelação, tá bom? Essa questão federal, por exemplo, no caso do STJ ou constitucional, aí para o STF, se o tribunal se recusar, a oposição dos embargos de declaração, ela supre essa omissão, né? E aí podem os tribunais superiores adentrar no exame da própria questão federal ou constitucional, no próprio exame da violação do dispositivo tido como violado, né? Mas aí o que diz o artigo, ó? O que ele fala ali embaixo, né? Caso o Tribunal Superior considere, então, desde que considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. O que significa esse artigo? Como é que funcionava no sistema anterior, né? O sistema anterior do Código de 73, quando havia essa recusa do tribunal em se manifestar sobre determinada questão suscitada pelas partes em apelação ou em contrarrazões de apelação, vou sempre frisar isso, tá? Porque é isso que configura o pré-questionamento, tá, gente? Depois eu vou falar um pouquinho aqui na frente. Quando acontece isso, quando acontecia isso no sistema anterior, nós, advogados, éramos obrigados a interpor recurso especial com base na violação ao artigo 535 do Código Antigo, tá? Se eu não me engano, o inciso 2, que tratava da omissão. O inciso 1 e o inciso 2, o que tratava da omissão. E aí o que acontecia? A gente tinha que entrar com esse recurso especial, até como uma preliminar do recurso especial, porque o que a gente fazia? Entrava alegava essa violação 535 e alegava a violação daquele dispositivo ao qual as cortes inferiores se negaram a se manifestar sobre a violação ou não deles, se eram aplicáveis ou não. Então, aí, o que tinha que fazer? Você fazia essa preliminar de violação ao 535, caso o STJ entenda, para você ficar seguro, né? Que caso o STJ entendesse que havia tido essa violação, essa omissão do acordo, realmente, eles normalmente mandavam baixar, anulavam o acordo e mandavam o acordo se pronunciar sobre aquele tema. Mas isso é uma perda de tempo gigantesca no processo, né? Concorda? Imagina o tanto de tempo que o teu processo demora para ser processado, o teu recurso demora para ser processado só no STJ. E aí até vir um julgamento. Beleza, ganhou, mas não levou. Abaixa, volta o processo. E às vezes você continua, depois o tribunal normalmente te dá um julgamento contrário também, né? Até porque já ficaram contrariados. Aí você tem que interpor um novo recurso especial. Tinha que fazer isso. Esse dispositivo aqui autoriza não mais precisar fazer isso, tá? Ele autoriza a gente a entrar diretamente com um recurso alegando a violação somente os dispositivos que já foram suscitados lá atrás e que não foram objeto de manifestação pelos tribunais inferiores. E o que acontece? Mas isso tem que estar muito claro. Essa questão, a questão desses dispositivos, você tem que levantar, tanto em contrarrazões como em apelação, e também, no caso, nos embargos de declaração, com muita claridade, muita evidência, muita explicitude, para ficar bem evidente essa hipótese aí do 2025, senão pode não funcionar, não, né? Então, então, isso é bem claro. Antes entrava com a alegação de violação 535 e também alegava a violação aos dispositivos que tinha tido como violados, né? Hoje não precisa mais, basta só isso aqui. Não precisaria, a rigor, se entrar pedindo
alegando a violação ao 1022. Mas lembrem, gente, eu não sei, a gente não sabe se vai funcionar aí no caso de novo a jurisprudência defensiva e se as cortes superiores vão criar novos óbices para o conhecimento desses recursos especiais com que se utilizarem desse 1025, tá? Então, não sei, eu acho que os advogados, pelo menos nesse começo, a gente deve continuar aí, alega a violação ao 1022 por segurança e faz o mérito como preliminar, como era antes, e pede a aplicação do 1025. É o mais seguro a ser feito, tá bom? É a minha dica aí para vocês, tá? Mas na teoria bonita do código que pensou o legislador, foi isso que eu falei antes, tá? Então, a gente estava aqui, eu estava falando com vocês, ontem a gente já tinha falado sobre cabimento, sobre o que era omissão, o que era erro, o conceito dos embargos de declaração, um pouco falamos do procedimento, o prazo, quem dirigido, quem julga, que não tem sustentação oral, né? Lembrando que é muito importante também, mesmo nos embargos de declaração, é possível fazer o pedido de suspensão, né, de concessão de efeito suspensivo, ele não tem, né? E aí o que acontece? É muito importante, quando você tem esse pedido de suspensão de efeito suspensivo, você pode tentar ir para a tribuna, tá? Tentar ir para a tribuna e tentar fazer um esclarecimento quanto ao pedido de efeito suspensivo que está junto nos embargos ou que foi feito com uma petição atravessada no processo, em razão de alguma questão que surgiu. Eu tive um problema desse uma vez, uns anos atrás, estava pegando um processo, pegando novos clientes, eles tinham um contrato com outro advogado só de apelação, e a gente foi contratado para fazer o recurso, o especial aqui, o extraordinário. E nesse ínter, pedi para a advogada que estava no caso, né, para que ela fizesse os embargos de declaração, até que era importante, não dava para a gente fazer, tinha estado no processo, estava o prazo vencendo no dia seguinte, alguma coisa assim, 2 dias para acabar, e ela muito cortês fez um excelente recurso, excelentes recursos, só que nesse ínterim, o que veio? Eram servidores públicos da União, e a União veio, cortou o salário deles, porque eles tinham ganhado uma sentença, eles tinham eliminado uma mandado de segurança, tinha uma sentença favorável. Quando veio o julgamento da apelação, o tribunal reformou a sentença. E aí, nesse ínterim do prazo correndo para os recursos de oposição dos embargos de declaração, a União veio, no dia seguinte, o Esponte próprio cortou o salário deles, cortou 80% dos salários. E aí eu fiz uma petição pedindo para que fosse concedido, né, atribuído efeito suspensivo ali aos embargos de declaração, para que eles não sofressem um dano grave, né, e irreparável, uma lesão grave e irreparável. Né, eu consegui demonstrar ali na petição os requisitos para concessão desses efeitos, do efeito suspensivo, mas onde que eu fui debater isso? Com a turma, eu fui debater na tribuna. Não tinha sustentação oral, mas eu expliquei a situação, pedi licença no julgamento, eles pediram para eu ficar, né, para aguardar, e como era esclarecimento de fato para falar sobre toda aquela situação, eles me ouviram por um tempo enorme, debatendo um monte de coisa, e eles concederam o efeito suspensivo. Então é bem legal, a gente tem que ficar ligado nisso, tá? Que nem mesmo às vezes a lei não dando essa possibilidade do efeito suspensivo, a gente do efeito suspensivo, da sustentação oral, e você, como advogado, sempre tem direito à tribuna para esclarecer uma questão de fato, tá bom? Isso é bem legal. Então, só seguindo aqui, a gente estava nessa parte já tinha falado dos efeitos modificativos, né, que geralmente é quando tem uma omissão, também uma omissão grave ao ponto de se reconsiderada ali, se apreciada a questão que não tinha sido apreciada, a conclusão do julgamento ou do acórdão da sentença tem que ser outra, né? E falamos também, né, da questão da súmula 356, que é a questão dos declaratórios como meio de pré-questionamento, né? Então, o que acontece? O que fala a súmula 356 da STF? O ponto omisso da decisão, né? É interessante, essas súmulas aqui, é bom a gente dar uma olhadinha aqui, ó, aqui. Então, olha aqui, para quem está aqui comigo no YouTube, vamos junto lá, ó. Então, olha aí que interessante, a 356.
O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do pré-questionamento. E a 282 é inadmissível o recurso extraordinário quando não ventilada na decisão recorrida a questão federal suscitada. Tá bom? Então, essas súmulas são aplicadas também pelo STJ, analogicamente, muitas vezes, né? O STJ também editou as súmulas dele, falando no VT8 fala que, em base de declaração manifestados com notório propósito de pré-questionamento, não tem caráter protelatório, inadmissível recurso especial quando a questão que, a 211, a despeito da oposição de bases declaratórias, não foi apreciada pelo tribunal. O que significam essas súmulas do STJ? Primeiro, não adianta a parte, nós, advogados, entrarmos aqui, né, gente, e dizer, os meus embargos são com efeitos de pré-questionamento. Quando você entrar com embargos, tentar aquele pré-questionamento tardio, né, que a gente também falou ontem do pré-questionamento tardio, que não é pré-questionamento. O que é o pré-questionamento tardio? Quando a parte já tentou, já deixou passar o momento de fazer o pré-questionamento, né, na apelação ou nas contratações de apelação, e vai usar os embargos de declaração na terceira instância, no STJ, né? Ou então no próprio Tribunal Inferior, mas para tentar levantar questões que não tinham sido levantadas ao longo do processo até então, né? Desde que não sejam questões de ordem pública. Então, realmente, aí, esses embargos eles não têm efeito de pré-questionar nada, eles não conseguem, eles não têm força para isso, eles não pré-questionam mais nada, tá? E por isso tem a súmula do STJ que diz isso, né, que mesmo com a oposição dos embargos declaratórios não foi apreciada pelo tribunal. Tá, tudo bem. Inadmissível, essa 211 a gente vai ter que analisar agora com outros olhos, diante do 1025, né? Não sei se o STJ vai continuar aplicando sempre, acho que vai reduzir muito a aplicação dela, tá bom? Porque quando efetivamente for invocada a questão federal, e o tribunal se recusou a manifestar, aí se aplica o artigo 1025 e não o 211, tá? Mas, também, né, é aquilo que eu falei antes de ontem, não adianta tentar para questionar o que não tem nada a ver com a causa também, né, mesmo no processo. Então, isso é muito importante a gente ter isso na prática, saber o que realmente, que artigo de lei, que dispositivo de lei que está se fazendo incidir sobre aquela hipótese dos autos, sobre aquele caso concreto ali, né? Então, é isso aí que eu acho que a gente tem que sempre estar atento, tá bom? Então, vamos ver aqui o que acontece. E a gente parou também, a gente falou um pouquinho a questão constitucional, a gente sabe que surgiu na apelação, né? Então, uma questão constitucional surgida no julgamento da apelação, ela não pode ser invocada ou questionada no julgamento do recurso especial. Então, isso eu falei bastante ontem também, né, que esse também configura o pré-questionamento tardio, tá, pessoal? Então, o que acontece? Vocês têm que ter em mente. Tem uma questão constitucional no teu processo, você não vai deixar para invocar depois só lá no julgamento do recurso especial, concorda? Tem que ser na hora do julgamento da apelação. Então, é dali que tem que partir o recurso extraordinário, e não no julgamento da STJ. É possível um recurso extraordinário sobre um julgamento da STJ? Sim, desde que a questão constitucional, a violação à Constituição, tenha surgido no próprio julgamento do recurso especial, tá? Aí tudo bem, é a única hipótese. Se ela surgiu lá atrás, não tem o que fazer mais, tá? E eu queria, então a gente já falou do ficto, e aqui vamos falar um pouquinho agora da possibilidade, né, da Convenção de Embargo de Declaração e Agravo Interno. Então, o que diz aqui a lei? Né? Ela fala o seguinte, o 1026, artigo 1026, parágrafo 1º do CPC, ele fala, né, que a eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada probabilidade de provimento do recurso ou sendo relevante a fundamentação se houver risco de dano grave de difícil reparação. O recurso, hoje, o que acontece? Antigamente, aconteceu muito no STJ isso, até na época que eu estava lá.
a parte usava os embargos de declaração, né, para tentar atrasar um pouquinho, assim, né, o processo. Chegava e falava, não, eu vou entrar com embargo de declaração no lugar do agravo interno, antes do agravo interno. Né? Na época não era agravo interno, era agravo regimental. E o que acontecia aí? Os ministros começaram a proferir decisões no sentido de receber esses embargos declaratórios como agravo regimental, né? Só que isso causava um prejuízo para a defesa da parte. Porque o que acontecia? Aqui, ó. O que acontecia? A parte, o advogado, você elabora um recurso, teoricamente alegando aqueles vícios cabíveis no recurso, omissão, contradição, erro material, algum deles, e alegava alguma outra coisinha também junto ali, também sempre tentando contestar a decisão do monocrática, né? Então, o que acontecia? Havia um prejuízo quando os ministros recebiam esses imagens de declaração como se fosse agravo regimental, né? Da mesma maneira que não tinha, no sistema anterior, tinha essa dúvida se cabia embargo de declaração desse tipo de decisão. Então, os advogados tentavam fazer isso para ganhar tempo. Depois, o agravo regimental praticamente repetiam o teor dos embargos, né? Então, eles começaram, quando se negava só os embargos de declaração, aí vinha o agravo regimental depois. Então, começou-se a fazer assim, não, já recebo com um agravo regimental, se a parte atrás com outro agravo regimental, aí não caberia mais, né? Então, isso aí é o que foi agora codificado. Então, é possível fazer essa conversão, mas o que acontece agora? Qual a diferença que é bem salutar? Né? O ministro relator tem que abrir o prazo, né? Tem que abrir o prazo para a parte. Tem que abrir o prazo para a parte que entrou com embargo de declaração fazer elaborar, né, adequar suas razões como se agravo interno fosse, tá? Então isso é muito legal, né? Isso é muito legal. Tá aqui, ó, artigo 1024, parágrafo 3º, artigo 1024, parágrafo 3º. Então eu vou passar aqui para o texto para vocês verem. Tá aqui, ó. Eu vou compartilhar aqui na tela para ler com vocês, tá? Então, esse aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó, vamos ler junto aí, pessoal. Tá vendo? Ó. Então, 1024, parágrafo 3º, o que diz? O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno, se este entender se o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do artigo 1021, parágrafo 1º. Tá bom? Então, isso aí é muito importante para vocês verem que hoje não tem mais aquele problema todo, né? Porque o que aconteceu? O que diz o 1021, parágrafo 1º? Ele exige impugnação específica dos fundamentos da decisão gravada. Ora, se você entrou com embargo de declaração, né, entendendo que era embargo de declaração, dizendo que havia uma omissão, uma contradição, e aí ele é recebido como um agravo interno, você perde, né, essa argumentação. Você não vai estar atacando especificamente você não vai estar atacando especificamente aquela decisão ali, né, a decisão monocrática. Se já se entendeu que não era caso de embargo de declaração. Por isso, o Código fala dessa necessidade aí, que é uma garantia do devido processo legal e da ampla defesa. Tá? Tem algumas outras questõezinhas aqui.
a gente pode falar dos embargos manifestamente protelatórios, né? Então, o que acontece? Eles são tidos como protelatórios quando manifestamente protelatórios, o parágrafo 1026, parágrafo 2º e 3º. Os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar o embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa. Tá? E o parágrafo 3º fala da reiteração. No caso da reiteração, essa multa é elevada até 10%. Tá? E aí a interposição de qualquer outro recurso está sujeito a esse prévio depósito, tá? Com exceção da Fazenda Pública, Defensoria Pública, Ministério Público. Então, o que acontece? E o beneficiário da justiça gratuita, obviamente. Então, a Fazenda Pública, né, tá livre disso aí. Mas o que acontece? Vocês tomou a multa no primeiro, meu, complicou, né? Complicou bastante. Então, por isso que esse uso dos embargos de declaração tem que ser feito com muito cuidado, tá? E, realmente, no momento apropriado. Né? Para questionar uma questão federal, você realmente tem que ter invocado essa questão federal constitucional antes do julgamento da apelação. Né? Antes do julgamento final, que nem sempre é o da apelação, você pode ter outro recurso do tribunal, a gente tem que lembrar que para se configurar a causa decidida tem que haver o esgotamento de instância, então às vezes pode até caber um outro recurso dentro do tribunal, né? Às vezes cabe aqueles, pode caber, a gente não sabe, mas eventualmente, né, no sistema antigo acontecia muito, que tinha os embargos infringentes, né, e a parte às vezes vinha uma decisão por maioria e a parte não entrava com os embargos infringentes, entrava com um recurso especial direto extraordinário, e aí o recurso não era conhecido, porque não havia ali um esgotamento de distância, uma vez que ainda cabia um recurso. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, por isso que também decisões monocráticas, às vezes, no âmbito dos tribunais superiores, às vezes a gente vê advogado entrando com um recurso especial contra uma decisão dessa, né? Levantando uma questão processual. Não cabe. Não teve esgotamento de instância, não acabou o julgamento ainda, o processo ainda está em fase de julgamento no tribunal. Então, a gente tem que tomar esses cuidados. E, em relação ao pré-questionamento, se não é o caso do 1025, pré-questionamento ficto, que eu já expliquei, tem que ter sido invocada a questão, né? Tem que ter sido invocada a questão. Aí o tribunal se manifestou. Se não se manifestou, eu estou com os embargos. Aí ele pré-questiona. Se não foi invocado antes, na apelação, nas contrarrazões, na petição inicial, na contestação, não tem omissão do acordo. Ele não é obrigado a se manifestar sobre o que não foi previamente provocado, a não ser que seja questão de ordem pública, examinável de ofício. Aí é diferente, aí para isso também servem os embargos, tá? Para isso também servem os embargos. Tem que, se ela surgiu aí, essa questão, tem que entrar por declaratórios. Aí para questionar, ou forçar o tribunal a se manifestar. Tá bom? Uma mudança muito interessante que aconteceu no sistema novo também é o pré-questionamento de questão debatida pelo voto vencido, né? Então, o que a gente sabe? Os tribunais, as turmas, órgãos colegiados dos tribunais, nem sempre todos os julgadores entram em acordo, então, às vezes, a decisão é por maioria, tá? A decisão é por maioria. O que acontece? A gente tem aí um voto vencido, né? E, às vezes, nesse voto vencido somente, tem a discussão daquela questão federal, da violação do que é dispositivo de lei. Agora pode. Antigamente tinha muita dúvida quanto a isso, os tribunais não aceitavam, os tribunais superiores, e hoje, sim, você pode sustentar o teu recurso especial ou extraordinário em cima desse voto vencido, do debate de efetiva decisão dessa questão, tá? Isso aí tá... Então, vocês vão ver a súmula 320 do STJ, ela não é mais válida perante o Código Novo, Código de Processo Civil. Não se assuste, se foi aplicada, está errado. O que dizia a súmula 320? A questão federal somente ventilada no voto vencido não atende o requisito do pré-questionamento, tá? É isso que ela fala. Mas, agora, o CPC, ele já dispôs de uma forma diferente, né?
A gente pode ver aqui, vou tentar. Agora eu não tenho o artigo aqui de cabeça, mas está no CPC, tá bom, pessoal? Isso é muito importante, tá? Voto vencido hoje, tá resolvido, legal. Vamos ver o que mais a gente, acho que não tem mais. Então, fundamental, para a gente não errar e para usar adequadamente os embargos de declaração para pré-questionar o tema. Gente, não é obrigado a entrar com embargo de declaração sempre, tá? Se a questão já foi suscitada, se o tribunal do acórdão analisou essa questão explicitamente, o que é o explicitamente? Debateu a questão, não precisa ter a menção do artigo ali, não. Tá? Então vamos pensar só em pré-questionamento, esquece aqueles termos, pré-questionamento explícito, muito usado no STF, pré-questionamento implícito, muito usado no STJ, eu já expliquei outro dia aqui, teve uma aula só para isso, que era explicando que eles dão nomes diferentes à mesma coisa, o que eles exigem, que todos os ministros exigem, é que a questão seja efetivamente julgada, debatida. Aquilo que eu estava falando hoje no começo, questão decidida, é isso que a Constituição fala, questão decidida. Então, se a questão já foi decidida, não há necessidade de embargos. Pode entrar direto com os recursos. Se você está na dúvida, acha que não foi, ou não está muito claro, ou que realmente não foi, mas você suscitou antes, entre com os embargos de declaração, alegando essa questão e pedindo a manifestação expressa do tribunal. Tá bom? Não se manifestou, hoje, como é que eu faria? Eu ainda usaria sob a alegação do 1025, para questionamento ficto, né? Que ele só vale quando você suscitou a questão no tempo adequado. Vocês lembram, né? E até que ontem que a gente falou também, aquela questão do pré-questionamento tardio. Então, se está tudo certinho, você pode entrar com recurso especial direto, né? Alegando a violação àquela questão contra a qual o tribunal se recusou a analisar, a se manifestar. E aí, se o STJ e o STF entenderem que realmente ele se recusou equivocadamente, que deveria ter se manifestado, ele pode julgar o recurso especial direto e vai analisar se houve violação ou não ao dispositivo de lei. Né? Nada a ver com a violação do 1022. Mas, por segurança, que eu falei aqui agora há pouco, entra com uma preliminar alegando a violação do 1022, tá? Que não é a melhor técnica nem o que a doutrina diz, mas entra com a preliminar, como a gente fazia antes no sistema antigo, e alega a violação também aos dispositivos que você entende que foram violados, né? Que foram previamente suscitados, arguídos lá nas instâncias ordinárias, e em relação aos quais o tribunal se calou. Isso aí é o fundamental. Seguindo essa linha, gente, não tem erro, tá? Teu recurso especial não vai deixar de ser conhecido por falta de pré-questionamento, nem o recurso extraordinário. Aí eles vão ter que vencer todos aqueles outros óbices, né, centenas deles que existem e que a gente vai falando um pouquinho aqui todo dia, que é o objetivo do nosso canal, compartilhar um pouco desse conhecimento que eu tenho aí ao longo da minha carreira, como assessor de ministro do STJ, como procurador de Estado há mais de 20 anos, fazendo um recurso especial extraordinário sempre, né, uma rotina, e vendo também, né, o trabalho de colegas, e também aqui na militância no escritório, né, estou aqui no escritório hoje, e é isso, pessoal, tá? Espero que, se tiverem alguma dúvida, pode mandar aí pra gente, tudo bom? Cris, se tiver qualquer pergunta, deixa aqui no finalzinho que eu respondo para você, porque eu já estou para encerrar. Se tiver gostado, dá um like, se tiver ainda gostado mais um pouquinho, quiser compartilhar, compartilhe com quem você acha que vale aí o compartilhamento. E esse aqui é o nosso canal, tá? No YouTube, no Instagram, STF, STJ de Portas Abertas. Hoje, o tema da gente aqui era como os embargos declaratórios podem abrir as portas, né, do STJ e do STF. Tá bom? Obrigado aí pela atenção e boa noite para vocês.